como fazer um bom planejamento de mídias sociais, principalmente falando do Instagram, que é a mídia social que está mais bombando nos tempos de hoje. Eu vou te explicar o passo a passo nesse vídeo e ainda deixar um link de um modelo e template para você. Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre o planejamento de mídias sociais, mais especificamente falando do Instagram, mas você pode utilizar o mesmo modelo, formato para as outras mídias sociais também, tá? Então, quais são as etapas e o que você tem que pensar num planejamento de mídias sociais? Bom, primeiro eu quero falar da importância do planejamento. Eu falo que é muito mais importante você definir a direção do que a velocidade, né? Muitas vezes eu invisto um mês, às vezes até 2 em um bom planejamento, porque é isso que vai guiar as nossas tomadas de decisões e também que vai direcionar toda a equipe na direção correta para você alcançar os objetivos da marca. Então é muito importante você ter tudo ali bem alinhado também com o seu cliente ou com a empresa em si, né? Para que todo mundo siga ali aquele planejamento, aquele direcionamento que foi proposto e aprovado por toda a empresa. Então vamos lá, primeiro tópico. Antes do primeiro tópico, uma coisa que você vai gostar bastante. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu kit de ferramentas de marketing. Se você quiser até pular esse vídeo inteiro, lá nesse link tem um template de planejamento de mídias sociais em 2 formatos. Tem um planejamento completo que eu fiz em formato doc, em texto, né? Com todas essas etapas que eu vou falar agora, com uma empresa fictícia que você pode ver como que eu faço e ir seguindo ali aquela diretriz. E tem também um planejamento de marketing em formato de planilhas de Excel para você aí acompanhar e gerenciar também o seu planejamento de mídias sociais. Dá uma olhada lá depois. Mas vamos às etapas agora. O que você vai encontrar nesse planejamento super completão? Bom, a primeira coisa que eu analiso é uma noção geral sobre a empresa, porque por mais que eu faça o atendimento, o designer ele não tem aquele briefing, ou o redator não tem aquele briefing, né, pra gente deixar claro ali sobre o que a empresa faz, para quem ela faz, qual é o propósito dela, quais são os produtos e serviços, quais são os serviços prioritários ou produtos prioritários que ela quer destacar, né? A gente vai definir também qual é o tom de voz dessa marca. Então, como que vai ser essa linguagem de comunicação? Se ela é uma linguagem mais agressiva, se ela é uma linguagem formal, se ela é uma linguagem descolada. Você vê como direciona para a gente saber como que a gente vai escrever essas legendas e que tipo de conteúdo que a gente vai produzir depois, né? Qual que é o gênero dessa marca, né? Se é a empresa ou se é o negócio, né? Tipo, se ela vai se comunicar no feminino, no masculino, no plural, na primeira pessoa do plural ou na primeira pessoa do singular, né? Então a gente define aí esse direcionamento sobre a marca. O outro tópico que eu faço também é o persona. Então, para quem essa marca quer vender, né? Qual é o perfil de cliente ideal? Eu já fiz um vídeo falando como definir persona, vou deixar o card aqui para você ver depois. Mas a gente define o persona justamente para a gente saber quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, quais são os temas que serão abordados, como que a gente vai comunicar com esse persona, quais são os problemas que a gente tem que resolver e qual é o tipo de conteúdo que a gente tem que produzir nessas mídias sociais para atingir diretamente esse persona. E é importante também definir esse persona para depois a gente poder patrocinar os posts. Então, quando a gente vai patrocinar os posts, a gente cria lá os públicos, né, dentro do Instagram e do Facebook para quem eu quero anunciar. Então, eu preciso saber para quem eu estou vendendo, quem é o meu persona, né, para delimitar lá os dados demográficos, se eu estou vendendo para homem, para mulher, de qual faixa etária, de qual cidade, para quais cargos, se é mãe, se é pai, se é estudante, de quais áreas que eu estou falando. Então, eu preciso ter o persona bem definido para depois lá na ponta conseguir criar os públicos e fazer o patrocínio desses posts, né? Outra etapa também do planejamento importante
é a análise da concorrência. Ela é muito importante, mas você não pode se ater a copiar os concorrentes, até porque é plágio, né? E não é porque o concorrente está fazendo que significa que está certo também. Mas, analisando a concorrência, você vai conseguir principalmente visualizar lá os comentários dos personas que tem nos posts e tirar insights de lá, né? De repente ver que tipo de conteúdo que o seu concorrente está fazendo que já funciona, que de repente pode dar um insight para você, ou os conteúdos que ele está fazendo que não funciona, que não é legal você ir por essa linha, né? De que forma você pode se diferenciar dele, quais são as boas práticas que podem ser bons insights para você e quais são as coisas ruins. E também para você ir aí conseguir ganhar uma competitividade sobre os seus concorrentes, tá? Outra etapa é a linha editorial. O que significa a linha editorial? Você lembra antigamente quando tinha os jornais e tinha os cadernos? E aí cada dia da semana era um tema, um caderno. Então, na segunda-feira era o caderno da economia, na sexta-feira era entretenimento, na quinta-feira vestibular. Enfim, cada dia da semana um caderno. Essas são as editorias, né? Então, assim, quais são os temas que a gente vai falar que tem relação com os produtos e serviços dessa empresa e que também tem interesse para o persona. Normalmente eu defino ali 7 editorias justamente para ter uma para cada dia da semana. E essas mesmas editorias, nas categorias de assuntos, eu posso utilizar também no blog como um direcionamento para assuntos que podem ser abordados dentro desse conteúdo. E aí ela serve de guia também para você pensar assim, qualquer assunto, post ou ideia que não entre dentro dessas editorias, ela não vai ter afinidade com o planejamento, com o objetivo, com a empresa. Então ela não deve, é um conteúdo que não deve ser construído, se ele não entra dentro dessas categorias, dessas editorias que foram propostas. E aí, assim como no jornal, muitas vezes eu gosto também, se o cliente tem ali um post por dia, eu gosto de deixar uma editoria por dia, né? Então, se tem mais posts por dia, eu também vou variando ali as editorias ou complementando o mesmo assunto. Vai da sua estratégia. E aí, um dos tópicos mais importantes aí também do planejamento de mídias sociais é tudo que está relacionado às publicações. E aí, o que a gente define? Quantidade de posts que vão ser feitos, quantos posts por dia, ou por semana, ou por mês, né? Quais são os horários que esses posts serão publicados, quais são os formatos que serão feitos. Então, eu gosto muito de variar o formato. Então, na segunda eu ponho IGTV, na terça eu ponho feed, na quarta eu ponho Reels, na quinta ponho, enfim, vai variando ali, né? Stories todo dia, lógico. Na questão das publicações, a gente também vai levantar as datas sazonais. Ou seja, as datas comemorativas que são importantes para essa marca, para esse persona e que tem relação com o negócio da marca. Não adianta ficar dando feliz dia da árvore, sendo que o negócio do cliente não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Então a gente só levanta as datas comemorativas que tem total relação com o persona e com os produtos e serviços, né? Com o segmento ali que a empresa trabalha, né? Na questão das publicações, a gente ainda coloca ali o formato de legenda. Eu costumo deixar no planejamento já um post montado para que o redator ou o social media possa ver depois como que é o modelo de legenda, né, que vai ser feito, o modelo de arte que vai ser feito, para ele seguir esse padrão que já foi aprovado pelo cliente. Então, ali no modelo de legenda, como que vai estar escrito, quais são se pode usar emoji ou se não pode, né? Até para ele ter uma referência de linguagem, de quantidade de texto, enfim. Outra etapa importante também do planejamento são as hashtags. Eu já faço uma pesquisa no planejamento de hashtags que vão ser utilizadas nos posts desse cliente, para depois não ter que ficar procurando uma por uma, e até para ele validar também se tem afinidade com o nicho dele, né? Eu sempre levanto grupos de até 10 hashtags, e eu não repito o grupo de as mesmas hashtags, né, a cada 48 horas. Então, se o cliente tem um post por dia, no mínimo ele tem que ter 2 grupos de hashtags, 10 hashtags cada uma, para que eu não repita em 48 horas as mesmas hashtags, tá?
E aí eu sempre busco também, lógico, hashtags que estão relacionadas com aquele post, com aquele assunto. Para agilizar o trabalho, então se eu tenho lá 7 editorias, normalmente eu faço 7 grupos de 10 hashtags relacionados àqueles assuntos, aquele tema da editoria. Aí já fica mais fácil. Na hora de fazer o post, se for uma coisa muito específica, a gente procura uma nova hashtag, ou senão a gente segue usando essas que já foram pesquisadas e validadas pelo cliente, tá? Próximo tópico que a gente faz também no planejamento de mídias sociais é a definição da bio. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui falando como montar a sua bio do Instagram e o que deve conter nela. Então eu não vou especificar muito essa questão da bio. Mas de forma resumida, você tem que deixar claro lá o que você faz, para quem e um link de chamada para ação. Uma próxima etapa também de planejamento de mídias sociais, aí olhando para o Instagram, são os stories fixos. Então, sabe aqueles destaques que ficam ali no topo? O que a gente vai pôr lá? Os stories fixos, eles são a vitrine da sua marca. Então, lá, normalmente, eu coloco, uma apresentação institucional, tipo, quem somos, falando sobre o produto, os cases de sucesso, os clientes que são atendidos, depoimentos de clientes, É mais ou menos nessa linha que a gente trabalha, para que a pessoa, quando ela entre no perfil do Instagram, ela possa maratonar aquilo e entender tudo o que você faz. A gente trabalha com dúvidas frequentes, com as caixinhas de perguntas ali também, É algo legal de você estar fixando aí nos destaques, aí nos seus stories fixos, A gente também faz um planejamento de design e estética dos posts. Então, como que é isso? A gente já deixa ali pronto qual que é a paleta de cores da marca, qual que é a referência visual que o cliente tem, quais são os tipos de posts que ele gosta, às vezes prints de posts que ele gosta, para que o designer depois consiga, com essas referências, acertar na arte, agradando o cliente e também agradando o persona, E uma outra coisa que a gente também define são as lives, e as collabs. Então, vai ser feito live? Quando que vai ser feito? De quais assuntos? Quem são as pessoas que a gente pode convidar que podem complementar o conteúdo desse Instagram? E também falamos ali de como que vai ser feito os stories, Como que os stories vão entrar aí no dia a dia, como que vai ser esse complemento do conteúdo que está no feed, E principalmente o atendimento, Quem que vai fazer o atendimento desses leads? Quem que vai responder o direct? Quem que vai responder os comentários? Em até quanto tempo, Inclusive, uma coisa muito importante também, até falando dessa questão comercial das mídias sociais, se você vai colocar o link lá de chamada para ação, você vai pôr o link do WhatsApp comercial, ou você pode também usar ferramentas como o Linktree para colocar lá o endereço do seu site, para colocar o atendimento do WhatsApp, uma landing page para baixar algum tipo de material. Sempre deixar ali na sua lista de links os links de saída para que aquele seguidor possa virar um cliente. Então, esses foram todos os passos aí que a gente faz no planejamento de mídias sociais. É denso, é um pouquinho complexo. É por isso também que quando eu fecho um contrato de mídias sociais com um cliente, eu não entrego conteúdo no primeiro mês, às vezes nem no segundo, que é o primeiro mês eu deixo fechado só para fazer esse tipo de planejamento, e alinhar tudo com ele. E depois, gente, que você tem esse planejamento aí bem feito e determinado, aí fica fácil de seguir, de executar ele, sem ter que ficar pensando que tipo de conteúdo você vai fazer, quando que vai ser programado, o que vai fazer todo dia, Fica bem mais organizado e direcionado para os objetivos da empresa. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, vou deixar o link aí embaixo do kit de ferramentas com os templates de planejamento de mídias sociais para você baixar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.